Simbora. Olá, galera. Meu nome é Samuel Santos, sou diretor de teatro, ator, autor também, né? E faço parte do grupo Poste Soluções Luminosas, né? Onde eu atualmente faço as minhas pesquisas desde 2009. Então, minha origem em teatro, ela não se dá numa caixa cênica, no teatro tradicional. Ela se dá em escola, né? Quando eu comecei a fazer teatro em 1989, faz tempo, né? Vou fazer 30 anos agora. A gente começa fazendo numa escola, né? Era um teatro amador, né? Teatro amador, mas que tinha, com certeza, um propósito, né, muito nobre, que era de discutir as questões sociais dessa comunidade. No caso, a minha comunidade, onde eu resido até hoje. Já saí, já voltei, já saí. Que é a Zona Norte, precisamente no Alto José Bonifácio. E aí, tinha uma escola lá, tem uma escola lá chamada Caio Pereira, né? E quando a gente monta esse grupo, a gente resolve montar o espetáculo e para onde ia? Vamos montar no salão da escola. E o que a gente faz? A gente montou um tablado, né? Tablado de madeira. Na época a gente pediu à prefeitura, solicitou um tablado, tipo um palco, e a gente fez um palco, né, nesse salão da escola. Pintamos cartolinas pintadas, fizemos uma coisa bem artesanal mesmo. E aí se montou o nosso palco, né? Botamos coxias Em e 89? tal. 1989. Os refletores, as luzes eram de spot de lata de leite ninho. A mesa era uma mesa, como é que se diz? Com botões, acende e apaga, mas tudo conectado às latas de leite que a gente, para fazer foco, a gente botava um papelão e a gente foi fazendo nosso teatro, né? Teatro que a gente acreditava de uma forma grosseira, mas ao mesmo tempo de uma forma muito nobre, porque era um teatro que a gente sabia fazer, o que foi ensinado a fazer. Mas e aí depois de você ir para a caixa cênica, assim, Pronto. Como foi esse processo? Então, aí, em 89, comecei a fazer teatro. Eu disse, eu quero fazer teatro de fato, assim, me especializar. E aí eu fui começar a fazer cursos de teatro como ator, né? E aí eu, para variar, encontro o Sesc Cai de Santa Rita, né? Fiz um curso chamado Curso Relâmpago de Teatro. E nesse curso a gente, eu acho que tinha mais ou menos 2 semanas para aprender teoria de teatro, práticas e técnicas, e apresentar um esquete, praticamente um espetáculo. E esse espetáculo não foi feito também numa caixa cênica, ele foi feito no salão do Sesc, lá em cima, um grande salão, e a plateia ficava sentada em torno da gente, e foi bem massa também essa nova experiência. Ao avançar do tempo, eu volto também a fazer curso no outro Sesc, o Santo Amaro, isso já em 90, eu acho. E aí a intenção mesmo era, aí eu entro na caixa cênica. Eu não concluo o curso do Sesc de Santo Amaro, porque na época eu tinha que optar, eu trabalhava, fazia teatro, né? Eu tive que trabalhar, infelizmente. Só que pintou uma coisa legal. Antes de sair do Sesc, eu fui convidado para fazer um espetáculo de teatro. E esse espetáculo de teatro foi por conta do curso do Sesc, porque as produtoras foram do curso do Sesc ver alunos, e nessa época tinha uma dinâmica da turma da manhã dirigir a turma da tarde, a turma da tarde ser dirigido pela turma da noite. Na época, Zé Manuel fez essa dinâmica. Quem pagava a cadeira de encenação dirigia, quem pagava a cadeira de interpretação. E aí eu fui convidado pela Dramarte, de Socorrinho Raposo, e eu fiz parte do espetáculo chamado Passageiros da Estrela. E o que acontece era no espaço alternativo, no teatro, no edifício AIP, Socorrinho Raposo montou um palcozinho, também com spot de lata de leite, com mesa manual, artesanal. E eu, né? Então, ou seja,
a minha trajetória sempre foi em espaços alternativos. Depois de Socorrinho eu começo, aí depois da Dramática, eu começo a fazer a Caixa Cênica, né? Um teatro mais tradicional, né? Frontal, Teatro Apolo, Barreto Júnior, Teatro do Parque, Centro Apolo Hermílio, quase todos os teatros eu já me apresentei, em todos os teatros, como ator, né? Como ator na época. E aí, de 90 até 2005, quando eu atuava, foram trabalhos para Caixa tradicional. Quando eu volto a dirigir, quando eu começo a dirigir, eu começo também a dirigir em ambientes tradicionais, né, da Caixa Cênica. Quando eu entro com poste, a gente monta o espaço poste, que é um espaço alternativo, é um espaço onde a gente tem o mesmo plano, né, público e atores ficam no mesmo plano, não tem separação de palco e plateia. Eu me deparo com as possibilidades de um palco que não é o palco. E ao mesmo tempo tudo é palco, tudo é plateia, tudo é área de encenação e de atuação. E eu disse, meu Deus, será que eu sei trabalhar nesse tipo de palco? Eu vinha como diretor 10 anos só trabalhando no teatro mais frontal, de repente eu me deparo, como é que vai ser? E as coxias, e isso, e aquilo. Eu remonto a minha memória, né? Eu comecei a fazer teatro onde não tinha essa tradição de palco, plateia, coxia, tudo era, né, e a gente improvisava. E aí eu fui entendendo esse mecanismo desse espaço alternativo, né, e começando a pensar o corpo, a cena para esses espaços. E tem muitas possibilidades desse teatro, onde não se há o palco plateia, de ter também uma estética interessante. Porque o palco, né, o italiano, principalmente, ele te dá o quadro. Ele é o quadro, né? São quadros pintados com a luz ali. Então é tudo muito plástico. Você sabe utilizar uma boa iluminação, um bom desenho, né, coreográfico, desenho de marcação de cena com uma boa luz e tal, você faz vários quadros e os quadros vão sendo pintados. Então a estética do teatro frontal, do teatro italiano, ele possibilita isso. E mas o teatro de arena, o teatro de passarela, isso talvez não tenha essa mesma, a gente preocupado com as formas, né, com a forma estética. E a gente vai descobrindo que não, que o teatro ele é estético dentro de cada proposta. E aí, quando você vai para um lugar assim, por exemplo, que ele não tem, né? Ele não tem nada, porque o poste, no caso, ou esse teatro que vocês montaram já tinha uma estrutura. Uhum. Quando essa estrutura não existe, você gosta de armar a estrutura para ela aparecer ali? Como é a adaptação desse espaço? Você usa geralmente a arquitetura do lugar? Ou já fez alguma vez um espetáculo que seja, por exemplo, o espetáculo se passa na praça e ele acontece numa praça, coisas assim? Já, sim. Às vezes, por exemplo, quando a gente faz viajando com o espetáculo, a gente fez um projeto que a gente viajava 22 cidades do Nordeste, banhadas pelo Rio São Francisco, que era o projeto que a gente foi financiado pelos 2 prêmios e tal. E a gente chegava em locais, em lugares que não tinha nada, assim, nada de nada mesmo. Luz, a gente levava uma gambiarra que a gente acendia diretamente na tomada e já dava um clima, né? Então já era uma possível luz cênica, ou era uma luz cênica. Aquele espaço, lugar comum, se transformava num espaço teatral, num espaço cênico, né? Era o único recurso, não tinha coisa de refletor, luz acendendo, apagando, não. Ligou a gambiarra, botou os atores ali com maquiagem, figurino, pá! Esse espaço ele já se transforma em algo mágico, né? Só que nem sempre a gente tem esse tipo de recurso, nem que seja uma gambiarra.
E às vezes a gente fez já espetáculos que não tinha nada, né? O chão era de cerâmica e tal. A gente, poxa, a sala era pequena, vamos fazer. Eu acho que independente de qualquer questão, a história sendo contada e bem contada. Então, por isso nosso trabalho é muito focado no ator. E espaços que a gente, peraí, tem isso aqui nesse espaço, mas no espetáculo, na encenação não tem, mas agora vai ter, porque a gente se adapta ao espaço. Né? Eu acho que é diferente. O espaço não tem que se adaptar a gente tem que se adaptar ao espaço. Se está oferecendo isso, isso pode chegar nesse espaço, essa coluna, sei lá, essa parede, vamos aproveitar essa parede, esse corredor, vamos aproveitar isso, porque o espaço está pedindo isso. E caixa fechada, de repente a gente faz ao ar livre, por exemplo, um espetáculo que a gente fez na cidade de Manga, em Minas Gerais, a gente fez na praça, Cordel do Amor Sem Fim. E Manga é lindo, assim, era um palco perto do rio, né? Perto do rio. E o rio correndo, né? O palco aqui mais ou menos, e o rio correndo aqui. Eu disse, pô, vai ficar só aí no palco? Não, a cena final eu vou trazer, porque a personagem virava uma pedra às margens do Rio São Francisco. Eu vou trazer na cena final essa atriz lá para dentro do rio, lá para perto do rio. Então ela saía para o rio, as pessoas acompanhando, ela descia, porque tinha uma descida. Aí o outro ator, a gente vem ver, aí todo mundo vem, né? E vai ver aquela cena, ela na beira do rio, virando uma pedra. Tudo que era no palco, que já não era tão palco, porque era ao ar livre, eles vamos aproveitar esse rio, vamos aproveitar esse espaço, por que não? A gente não pode ficar só, né, com a venda que tem que ser isso, né? Minha encenação tem que ser só isso. Não, a encenação pede aqui, principalmente quando você vai para outros espaços. Então é entender esse espaço. Se a gente entende esse espaço, né, e a gente entende que a cena também precisa ser entendida nesse espaço, ser apresentada o que o espaço oferece. E nesse diálogo você já chegou a ter que modificar, assim, eu chamei de mise-en-scène interna, assim, né, a parte artística, um figurino, uma maquiagem, uma cena que não vai, uma nudez, ou uma música que não pode ser tocada muito alto, algo assim? Aconteceu já? Sim. Só de nudez mesmo, assim. Em determinados momentos, em determinadas cidades, principalmente. Não digo nem espaço, mas claro, espaço dessas cidades a gente teve que às vezes suprimir o nu, não cortar a cena, mas a atriz, em vez de sair nua na cena final, né, a gente não bota o vestido e sai com... Mas a gente, nesse sentido, né? Mas cortar, talvez, agora eu não me lembro, talvez pelo espaço, não, eu acho que essa cena não, né? Vamos cortar porque, mas eu não me lembro muito nesse sentido, ter cortado por conta do espaço, ter cortado por conta de pequenas cidades desse Brasil, que as pessoas tem nu, é porque a cidade não entende questão do nu, mesmo que não era um nu explícito nem vulgar, era um nu poético, artístico. Então, foram espaços que eu já fiz, principalmente eu vou citar o Cordel do Amor Sem Fim, porque foram espaços diversos, assim, variados. A gente fez cordel numa estação de trem em Piranhas, né? A gente fez o cordel em Manga, no ao ar livre, perto da beira do rio, aproveitando o rio. A gente fez numa biblioteca, né? A cidade não tem espaço cultural. O que é que tem aí? A gente tem uma biblioteca na escola, tem tipo um palco assim, bem pequenininho. Vamos aproveitar, né? Então a gente vai vendo que todo espaço ele pode ser um espaço cênico. É como teatro de rua. Você chega a sentir um perfil assim nesses espaços, por exemplo, que como são tão diversos assim, tem alguma coisa que você nota de união neles que as pessoas te colocam, ou não? Realmente é só o que a cidade tem, oferece. O que a cidade oferece, o que a gente também às vezes sugere, faz a sugestão, né? Só tem um galpão, tem isso, tem
um auditório da escola? Tem? Então, não tem. A gente já fez no auditório da Câmara dos Vereadores. Aí não podia, veja só, não podia tirar aquelas mesas, né, que ficam com os microfones pulgados. Não, tá, mas como é isso? Não vai dar aqui 2 metros de pau. Aí a gente conseguiu, não, a gente tira e bota. A gente só tirou, a gente não botou não. Depois que fez o espetáculo, que vira o espetáculo, isso foi em Carinhanha, que é a cidade onde passa o espetáculo. E a gente tira coisas, bota coisas, coloca, deixa, né? Aproveita o máximo e tira também, às vezes tem aquela coisa que não é tão teatral. Espaço comum, cerâmica mesmo, cerâmica é foda, você fazer um espetáculo num ambiente de cerâmica, meu Deus do céu. Como é que você pode dar uma teatralidade a esse espaço, né? Aí você tenta esconder de alguma forma, tem porta de cerâmica, o espetáculo da gente fala de quê? Fala de rio, terra, vamos cobrir de folha, vamos entender, você vai criando um ambiente onde o público se sinta em outro tempo e espaço, e não naquele ambiente de cerâmica. O nosso próprio espaço era assim, a gente chegava no espaço poste, que é esse espaço aqui, a gente, pô, cerâmica aqui, essas paredes brancas, vamos dar uma teatralidade, vamos fazer algo que, né? Aí botamos vocês estão vendo aí esses pallets, né? O chão a gente mandou botar pallet também revestido com chapa de madeira naval, as portas, então todo o espaço é amadeirado, né? E a gente vai vendo, o diretor também tem que entender. Porque nem todos esses espaços têm vida cultural, né, anterior, assim. Ou em geral eles tinham e deixaram de ter, ou as pessoas estão querendo criar. Tem alguma ligação do espaço com a cultura em geral, assim, anterior ou posterior? Tem, de certa forma tem. A maioria tiveram, né? Aqui é onde faz reuniões, aqui é onde tem o coral, não sei o que lá, aqui é esse espaço que é o espaço da estação, é o espaço onde a gente está tentando fazer que o público venha assistir arte, teatro e tal. Sempre tinha uma ligação, mas não era aquela ligação constante, era uma coisa que fazia aqui e depois desaparecia, né? Então, esses espaços, biblioteca mesmo, era uma biblioteca que tinha livros, estante, e não tinha nada que a gente conseguiu, vamos tirar esses livros, bota aqui, bota ali, e construímos um espaço cultural na cidade. A própria cidade, porque essa ideia nossa de espaço teatral é uma caixa fechada com coxias, com vários, etc., vai se quebrando. A própria cidade vai descobrir, o próprio artista da cidade, poxa, eles vieram de outro estado, de outra cidade, pegaram essa biblioteca e construíram um espaço, apresentaram um espetáculo e de repente essa biblioteca some, esse auditório frio some. Por que não a gente pegar um espaço, a gente que mora na cidade, e fazer algo parecido e construir, né, o nosso espaço cultural, independente de ter essa coisa cartesiana de teatro tem que ser assim. O teatro pode ser assim, pode ser assado, pode ser vertical, horizontal. Depende de como você pensa a sua encenação e como você não se você se molda e não se poda, ou ao mesmo tempo você se abre para esses diferentes espaços. Você chegou a acompanhar um desses espaços depois? Assim, dar um segmento ou saber de algo que aquilo lá se transformou em outra coisa depois que vocês foram? Não sei se foi a mesma situação, se foi outro espaço, mas tinha um espaço, acho que era, esqueci o nome agora, foram tantos lugares que a gente foi, Paulo Afonso, se eu não me engano, que era um hangar de avião, né? A gente fez esse espetáculo, um hangar de avião, e era um espaço enorme e grande, muito grande. E a gente vai fazer aqui, e não tinha microfone, era no gogó. E vieram alunos, umas 2.000 pessoas. E a gente conseguiu fazer, e chegou, né? O espetáculo chegou para essas 2.000 pessoas. E no final a gente debateu, né? E a gente falou
o grupo falou que estava aqui, era uma questão de resistência mesmo, de mostrar que é possível fazer teatro em todas as cidades, independente de ter espaço cultural, a gente faz no galpão e tal. Foi quando as pessoas da cidade, pois é, isso aqui deveria virar um teatro de fato, mas com condições que não fosse uma área, tá? E aí o público em geral cobrou, né, a cidade que se tenha um espaço cultural. E a gente ficou sabendo depois que parece que esse espaço do hangar ou conseguiram em outro local ter um espaço cultural decente, que não fosse um espaço cultural que não oferecesse condições, pensado para isso. Cabrobó mesmo, que é outra cidade aqui de Pernambuco, a gente fez nessa biblioteca que eu te falei, e aí no hotel que a gente estava, não era um hotel, era uma pousada, não lembro, Cine Teatro Guarani. O que a gente está fazendo numa biblioteca e tal? Até aí tudo bem. E tem um Cine Teatro da nossa frente. Aí a prefeita disse, olha, porque o outro prefeito era dono do Cine Teatro e aí ele, como perdeu, fechou, não libera. Eu disse, mas gente, que é isso? Isso entrou no debate também depois do espetáculo. E a gente ficou sabendo que esse Cine Teatro estava em, não sei se em negociação, eles negociaram para abrir. A prefeitura conseguiu com um outro prefeito que perdeu, que era importante ter esse Cine Teatro na cidade, entendeu? Então, isso foi depois da escuta da gente, dos debates que a gente foi fazendo, né? A cidade se apropriando dos seus espaços culturais, descobrindo os seus espaços, que era o nosso norte também, nosso objetivo quando a gente fez esse projeto. A gente não queria ir para os grandes centros, assim, Rio, São Paulo, Minas, etc, lá no centro, que eles já estão consolidados. A gente queria ir onde não tinha, e onde não tinha poderia ter depois que a gente fosse. Foi, graças a Deus, Oxalá meu pai, que tudo aconteceu, assim, de grupos que se formaram depois da nossa saída nos espaços, os espaços que se tornaram, se consolidaram, novos espaços aparecendo e as pessoas entendendo que o teatro ele pode ser feito em qualquer espaço, né? Basta você pensar nisso também. E pessoas que nunca viram teatro, de repente, dizer assistir teatro. Engraçado, assistir teatro sem ter ido a um teatro. Eu sempre cito isso da senhora que a gente foi, que nunca tinha assistido teatro, né? Semi-analfabeta, e que depois que acaba o espetáculo, não sei se foi em Cabrobó, na biblioteca lá de Cabrobó, ela disse, moço, esse negócio de teatro é muito bom, traga mais pra cá, moço, quero assistir mais teatro. Não era um teatro convencional, tradicional, entendeu? Não era um teatro a porta de um teatro municipal de Barreto, Parque, etc, mas para ela é teatro, para a gente também é teatro, né? E teatro tão quanto esse teatro de casas fechadas. Então são experiências muito, muito íntimas. A recepção da plateia em geral, assim, você acha que é a mesma num espaço completamente alternativo, que é dentro de um teatro, a mesma plateia em espaços diferentes, isso é especulação, mas enfim. Como você acha que influenciar a plateia, o espectador está nesse espaço também? Total. Os espaços alternativos, né? Os espaços que têm uma caracterização mais alternativa, onde o palco não seja tão separado da plateia, ou seja, o mesmo plano, principalmente, ele tem um poder mais íntimo. O espetáculo se torna muito mais íntimo à plateia. A plateia se sente mais dentro da obra, né? Então a relação e a reação dela, do público, da plateia, é diferente de um público que vai ao Teatro de Santa Isabel, né? que tem toda aquela construção, né? Toda aquela riqueza, luxo, onde você tem que sentar uma poltrona, o espetáculo está lá. Isso não quer dizer que você não esteja emocionado, não é nem isso que eu estou falando, mas é uma reação mais de separação,
Ali está a obra de arte, aqui estou eu. No espaço alternativo, não. Ali está a obra de arte, aqui também está eu. Estou eu aqui na mesma sintonia. Então, como é muito próximo, é uma respiração que o ator dá mais ou menos onde você está nessa perto. Que o público que está aqui com você, né? Um olho que vai para lá tão próximo que parece que a câmera está dando um zoom, né? O espaço alternativo tem isso, é como se o público estivesse sempre lá, né, íntimo de você. É um dedo, é muito mais perceptível do que um grande espaço. A reação é diferente. Há suores, o público vê o suor do ator, vê a respiração, vê as pulsações. Então ele, né, dependendo do espetáculo, da proposta, o público, né, ele vai o tempo todo sendo irradiado por aquela presença cênica nesse espaço alternativo. Você comentou, né, que vocês já pensaram em ir para esses lugares que não fossem os grandes centros e que provavelmente não teriam esses espaços e tal. Mas esses espetáculos eles foram concebidos para estar exclusivamente nesse espaço ou já pensando assim, desde o princípio da montagem do espetáculo, antes da circulação, vocês já pensavam nisso? Não, eu particularmente não, porque assim, seria um espetáculo despojado, isso já era claro na minha cabeça, assim, como diretor. Mas não, vai ser um espetáculo que eu penso para qualquer espaço, não pensei assim, dessa forma, mas eu sabia que seria um espetáculo despojado e que poderia se adaptar. Que a gente já vi trabalho, já vi diretores falando, meu espetáculo não faz aí nesse espaço. Ele foi pensado para esse espaço e acabou-se. Né? O meu, quando eu vou fazendo isso, o Umbella, né? Umbella tem uma especificidade que ele tem um cenário que é simples, mas ao mesmo tempo ele verte água e tal. E ele tem que ser próximo. A gente não, se vier nos oferecer, vai fazendo de São Isabel, ok, a gente faz, mas o público tem que vir para cima do palco. Ele tem que ficar nessa distância, porque é água que é jogada, é isso que vai, entender? Então, mesmo no italiano, o público vai ter que chegar, né? Mas os espetáculos têm esse despojamento, e por ter esse despojamento, ele se adapta a qualquer espaço. E aí, para chegar nesses lugares alternativos, a produção, a negociação, você vê diferença de chegar num Santa Isabel ou em lugares que as pessoas já estão acostumadas a gerir um equipamento cultural, assim? As responsabilidades que o gestor que te leva são diferentes? Como que funciona isso? É menos burocrática, né, do que no tradicional. Então, você vai, seja esse espaço público, municipal, estadual ou particular, né, ele tem uma burocracia, ele tem regras, tem espaço, por exemplo, privado, que não trabalha com o iluminador de fora. O espetáculo tem que apresentar com o iluminador da casa. Então, primeiro o iluminador tem que ser bom pra caralho, porque se for fora do espetáculo, o cara geralmente, aquele que pensa a luz, se não tivesse a luz, não faço e tal. Então, tem essas burocracias. No teatro municipal, a licitação, é isso, é aquilo, você tem que se adaptar aos técnicos, o horário de tal. O técnico chega de 2 até as 10, ele fica de 2 às 10. Então não adianta você querer marcar de manhã, porque o técnico não vai estar lá. Nos espaços alternativos há uma negociação mais direta, né? Então, você quer de que horário? Eu quero chegar às 10 da manhã, ok, massa, tá. Ok, 10, tá. Tem regras também, claro, senão quem gera esse espaço alternativo vão viver nele eternamente. A gente tem que ter uma regrazinha, mas é mais maleável nesse sentido. De negociação é menos burocrático do que espaços mais tradicionalistas.
Você chega a entrar em contato com eles depois do espetáculo, assim, por exemplo, acabou o espetáculo, para ver como foi, né? Tu comentou um pouquinho do pessoal, né, que na cidade que chegou a fazer outra coisa e tal. E as pessoas desses espaços, você chega a ter contato ou isso não aconteceu? Raramente, é muita coisa, mas alguns já entraram pedindo para a gente voltar para fazer oficina, né? Mas a gente faz, né? E raramente a gente entra em contato de novo, até porque a demanda é grande, entendeu? Mas é uma possibilidade da gente, que talvez seja outra vertente do projeto, de ir novamente a esses espaços para ver o que aconteceu e novos espaços. Ó, nosso projeto é esse, vai nesses espaços, dentro desses espaços a gente vai pedir oportunidade, né, para que as pessoas invistam neles. Ó, tá vendo? Esse espaço aqui que vocês não acreditavam, está fazendo espetáculo. E aí, como é que foi? Não, a gente está vendo, tem gente ensaiando, entendeu? Isso vai gerando né, a criação nos espaços, a economia criativa, o que quer que seja, para que a gente entenda. O próprio Recife é assim. Na realidade, o Recife ele não é tão assim, vamos dizer. Você pega Rio e São Paulo, é muito mais, eles são muito mais arraigados nesse sentido de vou fazer no metrô, num túnel abandonado. A gente já viu, a gente pega a história do Teatro de São Paulo, principalmente, faz viagem ao centro da terra num túnel abandonado, faz não sei o que lá no Rio Tietê, faz não sei, entendeu? Num casarão, não sei o que lá. Aqui a gente ainda demorou a se fazer isso, né? Demorou a se fazer esse tipo de um teatro que fugia dos tradicionais, assim. Vamos pegar que é o poste 7 por 12, eu acho, e vamos fazer o nosso espaço, né? Sem estar preocupado naquela coisa fechada. Então, acho que se a gente pensar nesse sentido de que é preciso ocupar, né, para criar, e essa ocupação ela pode ser em qualquer espaço, desde que você tenha um pensamento para esse espaço, né? Que Peter Brook fala isso, né? Você pega um espaço livre, qualquer espaço, aí uma pessoa entra nesse espaço vazio, né? Aí outra pessoa entra nesse espaço vazio e senta, ou observa o outro que entrou primeiro. Esse primeiro fez qualquer gesto, isso já se configura, né, a criação do teatro. Então, quando você ocupa esse espaço vazio e tem um pensamento cênico, teatral nesse espaço vazio, para que o outro veja o que você vai apresentar, esse espaço ali ele se transforma, ele já vira outra coisa. Teatro de rua tem muito isso. É rua. Aí você vai lá, forma um círculo, bota uns objetos no chão. Parece que a galera do teatro de rua pegou aquele metro quadrado e disse, não, aqui é um espaço cênico. Que as pessoas passam, aí param. Aquele espaço único ali que eles criaram, eu sei, quem está de longe, muitas vezes eu gosto de perceber, aí parece que aquilo ali é um recorte dentro da urbanidade, né? Dentro de uma praça. Aquele espaço vira outra coisa. Você, poxa, olha aquelas pessoas ao redor, as pessoas passando, carro passando, de repente aquele espaço parece que está submerso, parece que está flutuando ali, né? Ou aquilo ali é sagrado, e é sagrado. Então, eu acho que é isso, né? Que espaço a gente determina para ser ventre, útero, para ser criação, para gerar, para fazer nascer, né, a nossa arte. Entender esse espaço, dizer, o que é que não tem de teatro nele, o que não é teatral nele, né? Como eu posso tirar esse antiteatro dele, né, antiteatral dele? Posso botar, sei lá, folhas, posso botar um linóleo,
posso botar areia, posso colocar galhos secos, e eu posso não colocar nada disso. É isso que eu quero. Eu penso a minha obra assim, com esse espaço vazio ocupado por cerâmicas, e aí eu quero que o público se sinta nesse lugar frio, né? Esse pensamento também, tem isso também. Você tem alguma preferência, assim? Você prefere fazer espetáculos voltados para esses espaços alternativos? Não, hoje mais não. Né? Hoje mais não. Aconteceu, no primeiro momento, achar que o teatro frontal, o elisabetano, o italiano, era para mim o teatro, né? O teatro. Depois, quando eu começo a fazer teatro mais alternativos, eu vejo que o teatro de espaços multifacetados era o melhor. De repente não, cada espaço tem a sua especificidade, suas qualidades, né? Gosto dessa relação do público próximo, onde o ator vai lá e se joga e pega, tá? Como gosto também onde você senta para contemplar aqueles quadros que vão acontecendo e você vai, né, usar. Gosto também dessa relação. Como você utiliza essa relação do palco-plateia desses espaços cênicos? Tu acha que tem algum preconceito da classe artística com relação tanto a espetáculos que acontecem nesses espaços, voltados para esses espaços, como para fazer, para ir para esses lugares? Acho que sim, tem um pouco, não sei se eu posso chamar de preconceito, mas uma resistência, né? Uma resistência ainda. Eu particularmente não sinto nenhuma... Ai, meu Deus, não estou me apresentando no Teatro Santa Isabel, não estou... Nenhuma. Estou tão feliz nesses espaços que eu ocupo, né? Postes, fiandeiras, cênicas. Fiz uma temporada agora no Espaço Cênica com outra produtora, que era Severinos Virgulinos Vitalinos, que é um texto meu, produção da Disperso. Então, a temporada foi no espaço alternativo, né? E foi muito massa, assim, vamos fazer, vamos também, mas não fico me doendo porque não estou me apresentando nesses espaços públicos que são necessários e tem que existir, né? Política cultural tem que oferecer não só ao público, mas os artistas também, porque quando fecha um teatro público é oportunidade que não aparece, é desemprego, então são espaços necessários, mas a minha felicidade em apresentar em espaços alternativos, eu nem penso mais nessa questão, assim, nesse quesito de tão ligado o meu espetáculo, principalmente enquanto diretor, autor, produtor e tal, do Poste, junto com o Poste, que eu não me ligo nessa questão, eu me ligo no espetáculo ali, junto com o público, né? E também quando estou assistindo, né, quando eu sou espectador, não tenho nenhuma relação com o espetáculo, eu não estou nessa coisa de, eu vou curtindo o que o espaço, às vezes, né, o espaço alternativo tem muito isso, dependendo da configuração, tem que procurar o espetáculo, tem gente que assiste até aqui, aí a cena vai para cá e tira. Ou seja, a plateia sai do seu lugar comum, nessa situação de conforto, e começa a se mexer, começa a bailar, né? Ou seja, ele está participando também da obra. Você chega a ver algum impacto negativo para os espaços? Eu penso muito, quando eu falo isso, por exemplo, em casas de shows, que às vezes chegam numa comunidade e a comunidade começa a ter trânsito, começa a ter barulho até de madrugada e aquilo afeta a comunidade. Você chegou a ver isso em algum lugar, assim, do espetáculo incomodar por algum motivo o espaço que ele estava ocupando? Não, até porque o teatro é tão íntimo, né? Ele principalmente teatro, no caso, o espetáculo de teatro, ele não tem essa projeção de um show, por exemplo. Então é tudo muito dentro, muito íntimo. A pulsação está aqui, não está. Né? Pode até estar intimamente, mas
Pelo contrário, eu acho que os espaços culturais alternativos e sem ser alternativos, ele possibilita para a comunidade trabalho, né? Possibilidades de ganhos, né? Financeiros e culturais. Porque o espaço posto, você vai aqui, aí tem um pipoqueiro, o cara já vem para cá para vender sua pipoca, o cara passa com água, já vai vender sua água, Aí o cara do estacionamento que está aí, não pode ficar aqui que eu tomo conta. Ou seja, vai criando formas de sustentação, né? Sustentabilidade do público, quem está em torno dele está ganhando. Como o Teatro do Parque está fechado, infelizmente. Quantas pessoas iam para aqueles bares para conversar, poetas? Era interessante, você ia para o cinema, ia para o teatro, depois, né? Aí essa demanda vai caindo, vai indo procurando outros espaços, né? O espaço cultural é a possibilidade também de manutenção, se essa palavra é essa, de recursos, manutenção para um entorno, né? O dono de bar, de restaurante, etc, todo mundo ganha, né? Eu acho que tiver essa inteligência suficiente, sabe, onde tem um teatro, onde tem um espaço cultural, vai ter público, vai ter gente consumindo, vai ter gente se divertindo. Então, ali, cada esquina dessa tivesse um espaço desse, o público iria ocupar e nessa ocupação iria surgir novas formas de ganhos, né? Mais ou menos isso. Bom, Samuca, era isso. Muito obrigado. Beleza. Obrigado mesmo. Foi lindo.